Vamos lá então? Bom, vocês viram ontem resoluções de equações de segundo grau incompleta e com... Oi, fala Eduardo. Bom dia. Já. Mas assim, ó, eu deixo sempre para entregar até uma semana depois. Mas vocês sabem que eu sempre vou fazer a correção delas. Então, você faz parte das questões. Se você tiver dificuldade, você aguarda a correção. Aguarda a correção, preste atenção, tira dúvidas. Como eu vou fazer correção, você pode enviar no dia da correção. Ok? Eu sempre dou prazo para vocês de uma semana. Por exemplo, a de ontem, ela encerra na próxima terça-feira. A de hoje encerra na próxima semana. Só que a de hoje, a gente não vai fazer correção na semana que vem, porque semana que vem é semana é, de revisão. Então já vai estar incluído na revisão. E qualquer dúvida, a gente tira, volta para ela. Se a gente tiver um tempinho, volta para ela e faz a correção. Mas o assunto, por exemplo, a gente vai trabalhar função. Função não vai estar no assunto da prova, vai estar no assunto de uma próxima avaliação. Aí quando a gente voltar às aulas normais, a gente faz a correção dela. Vamos lá então? Vamos fazer a correção logo aqui, sem perder tempo. Resolva as equações do segundo grau colocando o fator comum em evidência. Então, todos esses casos aí da questão 8, eu vou colocar fator comum em evidência. Então, é uma questão fácil. Eu falei para vocês, o fator comum sempre vai ser incógnita, não é isso? Não precisa se preocupar, mas... Oi, pode falar. Tá feito porque eu passei ontem, mas anteriormente não passei não. Ah, então você deve ter feito, se empolgado no assunto, deve ter feito. Mas não tinha passado anteriormente, não. É, porque às vezes, quando vocês têm dificuldade, a aula altera, aí eu tenho que pegar meu roteiro e mudar, entende? E aí eu falo pra vocês, ó, gente, eu vou mudar lá no Wake. Negócio. De ontem pra hoje eu não mudei não, que ontem dei tudo direitinho, os conteúdos. Pro dia 29, essa atividade de hoje, então eu devo ter feito confusão de quinta-feira com o oitavo ano. Eu vou alterar pra hoje. Eu devo ter feito confusão com o oitavo ano, que é o oitavo ano que eu tenho aula amanhã. Aí eu libero no dia. Tá certo, Débora, eu olho daqui a pouco e libero. Vamos lá? Colocando o fator comum em evidência, letra A, y, fator comum, vai ser y menos 1, não é isso? Igual a zero. A primeira raiz, quando a gente tem... Isso vai ser zero. Eu sempre vou ter duas raízes, que eu falei para vocês. Uma sempre vai ser nula, nesse tipo de resolução. E a outra, eu vou resolver a equação. O que está y igual a 1, não é isso? Então, minha solução para essa questão, 0, 1. Letra B. X, que é o fator comum, eu vou ter x menos 7. Todo mundo já compreende isso aqui, não é isso? É o processo da divisão, fator comum, por isso que nós estudamos toda a fatoração antes, para poder, quando chegar aqui, vocês não terem esse problema, essa situação. Então, a primeira raiz é nula. Okay? Se aqui eu tenho uma igualdade, eu tenho x igual a zero, depois o x menos 7 igual a zero. Igual a zero. X vai ser igual a 7. A minha solução aqui que eu tenho, 0 e 7. Letra C, fator comum x, eu vou ter 3x, não é isso?
menos 8 igual a zero. Depois eu vou ter a primeira raiz x igual a zero. 3x menos 8 igual a zero. Eu vou ter 3x igual a 8. X igual a 8 terços. Minha solução, 0, 8 terços. Não existe coisa mais fácil do que essa resolução. No meio da aula hoje, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o quiz, que vai estar disponível amanhã no Wake. Já vou postar os links hoje à noite. E a gente vai falar sobre as regras. Vocês já sabem mais ou menos como é que faz, porque a maioria de vocês participou o ano passado das gincanas, que é bem parecido, só que a gente só vai ter o quiz. Só vai ter o quiz. Então, o quiz vem com a pergunta e apenas 2 respostas. Não precisa cálculo, não precisa enviar nada para mim. Só vai lá e responde o quiz. Qual é o assunto? Assunto do ano todo. Do ano todo não, do primeiro trimestre todo. Posso avançar? Dá um print aí. Aguardo. Vamos lá. D e E. Botei até fora de ordem, eu botei E e D. Dá uma olhadinha depois na resolução para não se confundir. Você vê aí que a letra... Vou até fazer pela letra D primeiro, para explicar a letra E. Letra D. Fator comum, x, menos 5x, não é isso? Mais 15, igual a zero. Primeira raiz, x igual a zero. Segunda raiz, eu vou ter menos 5x mais 15 igual a zero. Não esquecer que aqui eu tenho que multiplicar por menos 1. A incógnita aqui negativa. Então eu vou ter 5x menos 15 igual a zero. 5x igual a 15. 15 dividido por 5. X igual a 3. Então eu tenho minha solução 0, 3. No caso da letra E, você vai organizar. Você sabe que a equação incompleta do tipo A e B, ele tem que estar nesse formato. ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então eu vou ter que trazer ela para o primeiro membro. Então o que é que vai acontecer com a letra E? Vai ficar 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Vou colocar fator comum em evidência. Vai ficar 3x menos 6 igual a zero. Primeira raiz x igual a zero. Depois eu vou ter 3x, vou jogar logo para lá, igual a 6. X vai ser igual a 6 sobre 3. X igual a 2. Minha solução, 0, 2. Oi. Diga, Amanda. Pois é. Quando eu coloquei o fator comum em evidência, ó, eu fiz 5x ao quadrado dividido por x, vai ficar menos 5x. Okay? Quando você divide, os expoentes se subtraem. Não esquece disso. Então você fez o quê? Esse 2 daqui menos 1 de cá fica 1.
Qualquer dúvida me fala. Ok, turma? Me interrompe. Professor, eu não entendi. Porque isso só não fica calado, é pior. Semana que vem, revisão para a prova. Quando puder aí avançar, posso. Vamos lá. Resolva as equações de segundo grau fatorando o trinômio quadrado perfeito. Se vocês repararem, tinham muitas páginas, mas são fáceis de resolver. Então, trinômio quadrado perfeito é aquele onde você vai fatorar o trinômio, não é isso? Onde a gente tira a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do terceiro termo. Então, você tem, no caso aí, a letra a raiz quadrada de x ao quadrado vai ficar x, o sinal é sempre quem? Esse aqui, então é positivo, mais raiz quadrada de 25. Então, ó, é a raiz do primeiro e do terceiro termo. 5 elevou ao quadrado, igual a zero. E aí, a partir daí, o que é que eu faço? Aí eu falei para vocês, vai ser sempre assim. Eu não vou precisar pegar essa potência daí e passar para o segundo membro, que vai ficar raiz quadrada de zero. Então, eu não vou perder esse tempo. Raiz quadrada de zero é zero. Então, vai ficar, eu sempre faço aqui, ó, x mais 5 igual a zero. X vai ser igual a menos 5. Está aí a solução, menos 5. Então, não precisa ficar lá correndo atrás de extrair uma raiz quadrada, não é isso? De zero e prolongando mais o cálculo, sem perdendo tempo. Letra B, fazer a mesma coisa, ó. Raiz do primeiro, raiz do terceiro termo, e o sinal, eu vou observar que é esse aqui, ó. Raiz de x ao quadrado é x, menos raiz quadrada de 64, 8 elevou ao quadrado, igual a zero. Então, x menos 8 igual a zero, x igual a 8. Aí eu tenho minha solução, que é 8. Complicado, não é? Imagine que vocês iriam... Mas é complicado. É difícil não, porque é difícil é um prédio alto, né? É complicado de resolver? Não. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Vamos lá. Não? Vamos lá. Raiz do primeiro termo, raiz quadrada do terceiro termo. Quem é a raiz de 4x ao quadrado? 2x. O sinal negativo, menos raiz quadrada de 16, 4, 4. Ali não tem x. Elevado ao quadrado, igual a zero. Eu dispenso essa potência porque ele vai se transformar em uma raiz quadrada de zero. Não preciso. Então eu faço o quê? 2x menos 4 igual a zero. E vou resolver aqui essa equação. 2x igual a 4, não é isso? X vai ser igual a 4 dividido por 2. X igual a solução 2. Se não estiver compreendendo, avisa. Ainda temos alguns para resolver. Pelo menos eu acho, né? Deixa eu ver aqui se tem. Temos. É. Mas ainda temos a letra D e a letra E.
Está sendo gravada. Eu reinstalei todo o programa, o aplicativo, ele está funcionando direitinho. Essa semana toda está funcionando direitinho ele. Posso avançar? Vamos lá, letra D e letra E. Mesma coisa, ó. A raiz do primeiro termo, raiz do terceiro termo. Raiz de x ao quadrado. Não, raiz de x ao quadrado. Olha lá, é a letra D. É x, não é isso? O sinal é positivo, mais... Qual é a raiz de 1/4, raiz quadrada de 1/4? 1/2, não é isso? Elevado ao quadrado igual a zero. Repare que eu estou sempre só calculando a raiz do primeiro e do terceiro termo. X mais 1/2 igual a zero. E aí, como é que eu finalizo a resolução? X igual a menos 1/2. Minha solução. Menos 1/2. Tá aí. Vamos à letra E. Olha a letra E. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, raiz quadrada de 4. O sinal negativo aqui, ó. Raiz quadrada de 9x ao quadrado dá quanto? 3x. Menos raiz quadrada de 4. Pronto. Igual a zero. E aí eu venho lá. 3x menos 2 igual a zero. Isso. X igual a quê? Pronto. Solução 2/3. Vamos lá, próxima questão. Resolva as equações de segundo grau usando o produto notável. Quadrado da soma pela diferença entre dois termos. Olha lá, bom para lembrar. Produto da soma pela diferença entre dois termos. E aí? Lembram de como é que é? Quem me lembra aí como é que é? É aquele caso que a gente faz assim, ó. Não é o fator x em evidência. Aquele caso onde a gente faz assim, ó, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Onde esse segundo termo aqui é uma soma e o terceiro termo é um produto. Que a gente falava assim, olha, quais são os dois números cuja soma dá 5 e a multiplicação entre eles e o produto entre eles dá 4. Aí você vai me dar, você mentalmente vai procurar esses dois números. Ó, quais são os dois números que a soma dá 5 e que o produto dá 4? E aí?
Pense um pouquinho aí. Não, porque 3 vezes 2 dá 6. Você tem que pensar assim. Pense aí. Dois números que multiplicados dá 4. 2 vezes 2, não é isso? Uma das possibilidades. Mas 2 mais 2 não dá 5. Pense em outra possibilidade, que dois números multiplicados pode ser igual a 4. 4 vezes 1. 4 vezes 1 não dá 4? E 4 mais 1 dá 5? Pronto, encontramos. O que é que a gente vai fazer? Os dois números, a gente já sabe qual é o resultado, quais são as raízes. A solução dessa equação é 1 e 4. Mas a gente vai colocar a forma fatorada que ele falou. E a forma fatorada como é que é? Vamos lembrar aqui como é a forma fatorada. Ó. X, não é isso? Mais A vezes X mais B igual a zero. Como aqui é a equação, eu vou botar isso igual a zero. No outro a gente só botava x mais A vezes x mais B. Quem é esse A, quem é esse B? Os dois números que nós encontramos. Quem foi o primeiro? 1. E o outro foi quem? 4. Então a gente vai fazer assim, ó. X mais 1, x mais 4 igual a zero. Não é isso? Pronto. E a gente vai pegar agora cada uma dos parênteses isoladamente, porque isso aqui é um produto. Eu tenho os dois iguais a zero. Então, eu vou fazer ó, x mais 1 igual a zero. X... Isso. Então, vou resolver logo aqui. X vai ser igual a menos 1. O outro, x mais 4 igual a zero. X vai ser igual a menos 4. Pronto, eu já tenho a solução. Então, nesse caso, eu tenho menos 1, menos 4. Pense aí na letra B. Para quem não fez, pense aí um pouquinho. Os dois números cuja soma dá 7 e o produto vai dar 8. E aí, quais são os dois números? A soma dá menos 7 no caso, e o produto dá 8. Dá menos 8. Ó, quando você pensa assim, ó, pense logo no produto. Dois números que multiplicado dá 8. 4 vezes quem? 4 vezes 2. Mas pense aí, 4 mais 2 dá 7. Quando você fizer a multiplicação, vá para a soma. Dá 7. Tem que ser dois números que multiplicado. Pronto, 4 vezes 3 dá 12, não dá 8. Lembre que esse 8 aqui é um produto, é uma multiplicação dos dois números. E aí? Sim. E quem é outro? Não, você tem que me dizer quem são os dois. Entenda isso. Menos 1 e 8. Então, menos 1 e 8. Vamos pensar aqui. Menos 1 mais 8 dá 7 ou dá menos 7? Olhe lá que tem que dar menos 7. Então, a gente vai ter que trocar o sinal, não é isso? Então, vai ter que ser 1 e menos 8. Entendeu? Porque 1 menos 8 é igual a menos 7. E você falou menos 1 e 8. Menos 1 mais 8, ele vai dar 7 positivo. Qual é o número que está aparecendo aqui? Menos 7, não é isso? Qual dos dois vai dar menos 7?
1 e menos 8 ou menos 1 e 8? Isso, menos 8 mais 1. E aí, se você fizer a multiplicação menos 8 vezes 1, dá quanto? O próprio menos 8 que a gente está vendo aqui, ó, que nós estamos enxergando aqui. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Colocar ele na forma do quadrado da soma pela diferença entre dois termos. Então, ó, a gente vai colocar assim, ó, no lugar do A, a gente vai colocar 1, e no lugar do B, a gente vai colocar quem? Menos 8. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Isso. Então, vai ficar x mais 1 vezes x menos 8 igual a zero. E a gente vai. X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Não é isso? E o outro, x menos 8 igual a zero, x igual a 8. E aí eu tenho minha solução. Menos 1 e 8. Para esse tipo de questão, você tem que fazer o que eu fiz aqui na tela. Jogar as possibilidades. Vá para a multiplicação. Porque você tem que lembrar, ó, esse P aqui é produto. Procure primeiro, ó, quem são os dois números que multiplicados ele vai dar igual a menos 8. Entendeu? Quais são os dois números que somados é igual a menos 7? É assim que a gente vai fazer. Deixa eu colocar um para vocês aqui para ver se vocês conseguem fazer. Deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho. Eu vou jogar um na tela escura aí e vocês vão me dizer quem são esses e como é que a gente vai resolver, para ver se vocês realmente entenderam. Posso sair daqui dessa tela? Vou jogar um aqui na tela escura e vocês vão resolver para mim. Eu vou querer que vocês coloquem ela na forma de um produto da soma pela diferença. Vocês vão resolver a equação colocando na forma de um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, minha equação é essa daqui, ó. X ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Coloque o pensamento de vocês. Não digam a resposta não. Primeiro no produto, lembre-se, você tem o quê? X ao quadrado menos sx, ou mais sx, tanto faz aqui, mais p igual a zero. Lembre que aqui é produto, lembre que é a soma. Você primeiro vai para o produto. Quais são os dois números que multiplicados dá 20? Quais são os dois números? Esses mesmos dois números somados têm que dar 1. Lembre que aqui é 1, ok? Aqui é 1. E aí você vai e fatora. Pode. X mais A, x menos A, ou x mais B igual a zero. Isso, Débora. Acertou. Jogue aí na equação e me diga quais são as soluções. Qual é a solução dessa equação? Questão de prática, gente.
mais P igual a zero. Esse é o formato de toda a equação segundo grau. Isso, Débora. Isso. E aí, turma? Quais são os dois números? Pronto. Os dois números, sim. Quais são as raízes? Isso mesmo, Eduardo. Você encontrou os dois números. Aí você joga naquela fórmula e me dá uma solução. Preste atenção, Rose. Olha só. Esses dois números multiplicados dá menos 20. Mas, se eu somar eles, vai dar 1. Por isso que eu falei para você, fez a multiplicação, dá o número, verifique se a soma deles vai dar o número que está aparecendo ali na posição de SX, que é a soma deles. Isso, Eduardo, correto. Vamos lá? Vamos resolver aqui? Olha só, os dois números que multiplicados dá 20. 4 e 5. A gente pensa dessa forma, esquece o sinal, mas multiplicado dá 20. Mas como aqui eu tenho menos 20, um deles é negativo. Então tem que dar menos 20. Se eu fizer menos 5 vezes 4, vai dar menos 20. Se eu fizer menos 4 vezes 5, também vai dar 20. Mas eu tenho que ver aqui o produto, a soma. A soma deu um número positivo, significa que o maior tem que ser positivo, porque nós sabemos que a soma algébrica de dois números com sinais diferentes, eu vou fazer qual regra, vou usar qual regra? Sinal do maior e subtrai, não é isso? Então, o sinal do maior tem que ser positivo. Então, os dois números são 5 e menos 4. Por quê? 5 menos 4 vai ser igual a 1. Ele fica positivo. Ó,
o número daqui é 1. E 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Então, encontrei os dois números aqui. Eu vou jogar na fórmula aqui, ó. X mais 1, não é isso? Ou, x mais 1, ó. X menos 4 vezes x mais 5 igual a 0. Aí eu jogo aqui dentro, ó. Eu pego o x, continua, aquela incógnita, o a e o b são os dois termos que nós encontramos, que multiplicados dá menos 20 e que somados dá 1. Vamos lá, então eu faço x menos 4 igual a 0. X vai ser igual a 4. E o outro, eu vou ter o quê? X mais 5 igual a 0. X vai ser igual a menos 5. Aí eu tenho minha solução, que é quem? Pronto. Coloque sempre ponto e vírgula, porque dá a impressão que às vezes a gente está colocando o número decimal. Menos 5,4, não é isso? Para a gente não ter confusão. Vamos dar continuidade aqui? Questão de número 11. Resolva as equações reproduzidas a seguir. Bom, ele não disse como é que a gente tem que resolver. São equações na forma completa, não é isso? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar todos os tipos que nós aprendemos. Quais foram eles? Pela diferença, ok? Soma pela diferença de dois termos. Ou pelo trinômio quadrado perfeito. Ou pelo quê? Completando quadrados. Vamos lembrar aqui de como é completando quadrados. Eu recomendo que você use Bhaskara sempre aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Quando A for um número maior do que 1, use Bhaskara, para não perder tempo. Que esse aqui é bem mais complicado para vocês. Mas aqui, por exemplo, vamos relembrar aqui. Eduardo, não tem importância não. Como ele não especificou, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ele não especificou qual é o tipo que você tem que usar, e vocês aprenderam várias formas, você pode usar o Bhaskara. Isso aqui é livre. Por isso que ele diz assim, ó, resolva as equações reproduzidas a seguir. Ele não disse qual é o formato que eu quero, que ele quer, então é livre. Você pode escolher a forma que você achar necessário. Vamos lembrar aqui de como é que a gente resolve, só para revisar mesmo. Completando quadrados. Como é que a gente faz o completando quadrados? Vou pegar aqui a letra A. Lembrando, não é porque você fez de outra forma que o resultado vai modificar. O resultado é o mesmo. Então, letra A. Eu tenho o que aqui? Para completar quadrados, eu vou jogar o 3 para o segundo membro. Então, fica menos 3, não é isso? Como é que a gente faz para completar quadrados? A gente vai pegar metade de 4 e vai elevar ao quadrado. Metade de 4 é 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu vou adicionar mais 4 aqui, mais 4 aqui. Não é isso? E aí a gente vai resolver. Vamos lá. Isso aqui é o formato de completando os quadrados. E aqui ele acaba se tornando um trinômio quadrado perfeito, que a gente fatora como raiz do primeiro, raiz do terceiro termo, do terceiro, que é isso aqui, mais 4. E o sinal que permanece é esse. Então, vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado igual a 1. Não é isso? Diferente daquele que nós resolvemos do trinômio quadrado perfeito, ele dava igual a 0. Eu falava para vocês, ó, não precisa colocar mais ou menos raiz quadrada de 0, que aqui não tem importância. Mas aqui é 1, aí eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 1. Então, esse 2 aqui, esse expoente 2, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, x menos 2, mais ou menos 1. Oi, diga aí.
Trinômio quadrado perfeito. Ó, raiz do primeiro, raiz do terceiro. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x, raiz quadrada de 4 dá 2. E aí eu resolvo no momento em que x for 1 e no momento em que x for menos 1, não é isso? Eu vou ter dois momentos. Então, x menos 2 é igual a 1. X vai ser igual a 1 mais 2. X vai ser igual a 3. Quando você resolveu por Bhaskara, Eduardo, você não encontrou uma das raízes igual a 3? X menos 2 igual a menos 1. X igual a menos 1 mais 2. X vai ser igual a 1, não é isso? Então, minha solução... Isso. Você que fez por Bhaskara, Eduardo, encontrou o mesmo resultado, com certeza, né? Se não tiver o mesmo resultado é porque um dos dois está errado. Encontrou? Então foi alguma coisa que você fez errada aí. Não entendi. Um deu 2 e o outro deu 3. Agora pense bem, ó. Se nós fôssemos resolver colocando aquele produto pela diferença de dois termos, pense aí na soma, pense no produto. Dois números cuja soma é menos 4 e o produto dá 3. Ó, 3 vezes 1 dá 3, tá vendo? Eu já vejo que está certo. 3 mais 1 dá 4. Olha ele aí. Então eu já vi pelo meu que o meu está correto. Olha o seu deu 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Já não dá, tá vendo aqui no produto? Se eu resolvesse pela soma pela diferença de dois termos, aí. Você já vê logo que já está certinho. É uma forma de você verificar se a sua equação você resolveu certinho. Você pode usar essa regra que eu acabei de fazer, ó. X ao quadrado mais sx mais p igual a zero. Pegue os dois números que você encontrou como solução, multiplique. 3 vezes 1 dá 3, então tá certo. 3 mais 1 dá 4, certíssimo. Vamos lá, vamos avançar? Dá um print aí na tela. Vamos fazer outra questão. Vou fazer por Bhaskara ele. Não vou deixar o último por Bhaskara, vou fazer mais uma vez a letra B. Para treinar mais o completando quadrados. Isso, Bhaskara. Vamos lá então. Letra B. Completando quadrados, como é que eu faço? X ao quadrado menos 6x, botar aqui ó, igual a 16. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Não, eu vou ter que completar ainda os quadrados. Metade de 6, não é isso? E vou elevar ao quadrado. Com a metade de 6, 3 elevado ao quadrado. Pronto. Então eu vou adicionar 9 aos dois membros. E aí eu vou sim para fatorar o trinômio que está aqui. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Menos, sempre esse sinal, raiz quadrada de 9, 3.
elevado ao quadrado. 16 mais 9 dá 25. Pronto. Então, nós temos aqui o seguinte. X menos 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X menos 3 é igual a mais ou menos 5. E aí, agora, eu vou fazer em cada momento. X menos 3 igual a 5. X vai ser igual a 5 mais 3. X vai ser igual ao quê? Gente, 5 mais 3 dá 8. 8. X menos 3 igual a menos 5. X igual a menos 5 mais 3. X igual a... Agora sim, menos 2. Então, o resultado eu tenho menos 2 e 8. Vamos ver se pelo critério da soma e do produto. 8 vezes menos 2, ó, menos 16, tá vendo? E 8 menos 2 dá 6. Aí mas você vai dizer assim, mas aqui está menos 6, professor, mas é mais SX. Ele é positivo, ele fica positivo. Então, 8 menos 2 dá 6. Tá aí, certíssimo. Você fez por Bhaskara. Dessa vez deu certo, Eduardo? Deu certo? Pronto. Foi algum momento ali em Bhaskara. Eu recomendo que você refaça ele para ver se para você ver qual foi o momento que você errou a letra A. Vamos lá. Letra C, vamos fazer por Bhaskara, a letra C. Vamos identificar aqui quem é A. Ah, uma coisa boa. Olha só. Essa equação daqui toda, ela pode ser simplificada. Tá vendo? Porque todos os termos dela são divisíveis por qual número? O maior divisor comum aí entre eles? 4. Então, posso simplificar. Então, posso pegar aqui, ó. Dividir por 4. E aí eu já torno minha equação mais simples para poder resolver. Ah, não, C. Oi, diga. Pode. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu falo sempre. Gente, simplificação é o melhor caminho. Sempre. Se eu resolver sem simplificar, o resultado muda? Nunca, gente. Nunca. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Entendeu? E aí, pronto. Eu vou lá para quem é A? 1. Quem é B? Menos 1. Quem é C? Menos 2. Vamos para delta. Delta é quem? B ao quadrado, lembrando a regra, ou lembrando a fórmula de delta, menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos substituir. B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, dá 1. Outra coisa que eu falei para você, esse daqui vai dar sempre positivo. Número negativo elevado ao expoente par. Menos 4 vezes A, quem é A? 1, vezes C, que é menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, delta igual a 1. Olha só, esse menos aqui vai multiplicar por esse menos daqui. Então, vai ficar mais. É outro momento que eu tenho que me preocupar e ficar atento. Então, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Delta é 9. Então, eu já sei que ele tem o quê? Duas raízes reais. Vamos lá, então. Temos o seguinte. Vamos para Bhaskara. Quem é Bhaskara mesmo? Menos B
mais ou menos a raiz quadrada de delta, porque na outra questão, que vai pedir só para resolver por Bhaskara, eu não vou colocar mais as fórmulas. É a obrigação agora de vocês já ter memorizado. Sobre 2a. Então, nós temos aqui, x vai ser igual menos b. O que foi que eu falei a respeito de menos b? Lembra aí para mim? Ninguém lembra? Isso, Brenda. Mude o sinal de b. Então, ele vai ficar 1. 1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes 1, que dá 2. E aí eu tenho a primeira raiz, que eu vou chamar de x', onde eu tenho 1 mais 3 sobre 2. Eu vou ter 4 sobre 2, que dá 2. A outra raiz, x', 1 menos a raiz quadrada de 9, que é menos 3, sobre 2. Então vai ficar menos 2, sinal do maior subtrai, dá menos 1. Aí você vai dizer assim, mas professor, 2 e menos 1, olha para cá, não dá menos 8. Mas a gente simplificou, ó. E se a gente fizesse pela outra forma, ia dar o mesmo resultado? Lógico, não muda. Não muda. Então, tira essa história da mente de vocês que vocês estão fazendo por outro processo, que o resultado está diferente porque fez por outro processo. Não é. É porque está errado mesmo. Então, minha solução aqui, 2 menos 1. Posso avançar? Eu acho que é a última questão, né? Questão 12. É a última. Em questão 12, ele pediu que todos fossem resolvidos por Bhaskara, usando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos lá. Letra A. Vamos identificar aqui. Na próxima letra já não preciso mais identificar, já vou logo mentalmente, então vocês já vão preparando a mente de vocês aí, deixa a mente aberta para poder entender o que está se fazendo. Porque quanto mais você pratica, mais você entende o que você está substituindo, mais rápido você vai resolvendo. Então vamos lá. Quem é A? 1. B é menos 4. E C é 3. Vamos para delta. Delta B ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá o quê? 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 16 menos 12. Delta é igual a 4. Temos duas raízes reais e diferentes e distintas. Vamos para a Bhaskara. X menos b, mude o sinal de b. 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1, sobre 2. Então, vamos para... Deixa eu descer mais uma vez aqui. Na próxima eu já vou direto. 4 mais ou menos 2, não é isso? Sobre 2. E aí eu vou ter a minha primeira raiz, x'. 4 mais 2 sobre 2. 6 sobre 2, que é igual a 3. Segunda raiz,
x duas linhas. 4 menos 2 sobre 2. Então, vou ter 2 sobre 2, que é igual a 1. Minha solução, 3, 1. Confere lá para você ver. Soma, produto. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Correto? É assim que a gente observa se nós fizemos correto. Então, você já sabe agora. Toda vez que você terminar de resolver a equação, vai lá e verifica pela soma e pelo produto se você fez certinho. Vamos lá, próximo. Letra B. Vou direto, ok? Delta. B ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, menos 4, vezes A, ou seja, vezes 4. Soma e produto, Eduardo. Daqui a pouco eu explico. Deixa eu terminar essa daqui que eu explico de novo. 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é menos 2. Então, eu tenho 49 mais 16 vezes 2 dá 32. Delta é igual a 81. Então, temos aqui o seguinte. Bhaskara, x. Nesse caso daqui da letra B, eu não vou poder porque esse aqui é diferente. Porque aqui eu tenho A igual a 4. Ele não vai dar a mesma resposta se eu fizer pela soma e pelo produto. Aquela soma e produto é bom para quando A for igual a 1. No caso da letra C, da letra D e da letra A. Aqui, mentalmente, é mais complicado de verificar. Deixa eu fazer a letra C e a letra D que eu explico para vocês. Vamos lá. Bhaskara, menos B. Mude o sinal de B. Então, B é 7, então vai ficar menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes A. Cuidado que A não é 1, A é 4. Então, 2 vezes 4. Vou botar logo aqui. X vai ser igual a menos 7, mais ou menos 9 sobre 8. E aí eu vou para a primeira raiz. X' vai ser menos 7 mais 9 sobre 8. Menos 7 mais 9 vai dar o quê? Sinal do maior subtrai. Vai dar 2 oitavos. Não, 2. 2 oitavos, que simplificando é 1 quarto. Tá vendo? Aqui nem dá. Por conta da fração, vocês iam ter dificuldade para verificar mentalmente. X duas linhas. X duas linhas, você tem o quê? Menos 7, menos 9 sobre 8. Aqui vai ficar menos 16, não é isso? Menos 16, sinais iguais soma e conserva sobre 8, dá menos 2. Isso. 1 quarto
Menos 2. Tá aí. Estão aprontando? Ah, eu não vejo porque eu compartilho, aí não dá pra ver. Ou eu fico olhando ou eu compartilho. Vamos lá. Próxima letra, C. Letra C nós temos, vamos lá, direto para delta. Delta, b ao quadrado, então vou ter menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4, vezes 1, que é o A, vezes o C, que é 4. Correto? Delta é igual a 9 menos 16. Delta vai ser igual a 9 menos 16, dá quanto 9 menos 16? Menos... Bem, Eu falei para vocês uma coisinha. Delta deu negativo. Se você for para Bhaskara, você vai ter lá a raiz quadrada de um número negativo. É possível? é possível ter uma raiz quadrada de um número negativo? Eu falei para vocês que quando nós temos esse tipo de questão, a gente coloca uma solução. Qual é? Vazio.